A Polícia Civil identificou que as mortes violentas de mulheres registradas em Mato Grosso no ano passado deixaram, sabe o quê? 70 filhos sem mães. Sabe o que representa isso? 70 crianças que não vão ter a mãe como apoio, como alicerce. Como alicerce. A mãe que é indiscutivelmente a mentora da casa. A mentora da casa. Ao vivo, nós vamos conversar com o experiente, com o extraordinário repórter José Porto. O Porto é um repórter completo. Né? De A a Z, nós podemos conversar com o Porto. Porto, será que a gente encontra razões, a gente encontra alguma coisa para tanto feminicídio e para tanta desgraça familiar aqui no nosso estado? Bom dia, Porto. Bom dia, Edivaldo. Obrigado pelo carinho, a recíproco, a minha admiração, a respeito. É uma honra sempre estar com você aqui, nesse espaço do Cadeia Neles, né? Programa líder de audiência, por esse compromisso com a sociedade e o debate diário aqui, né, Edivaldo, que a gente faz sobre os casos e, claro, os problemas que mais assolam a sociedade mato-grossense e brasileira. Edivaldo, numa explicação, quando falamos do ponto de vista, né, da preservação da vida, do respeito, mas são vários outros fatores que as pesquisas e a própria análise da segurança pública colocam sobre isso, né? Ou seja, a mulher na nossa sociedade ainda sofre aí uma série de preconceitos, né? Existe a questão do machismo, a própria postura cultural da sociedade sobre as mulheres, e esse enfrentamento é diário por parte delas e pelos órgãos de segurança pública, e a gente faz questão sempre de ressaltar isso aqui no Cadeia Neles, né? Esse enfrentamento. Geralmente é pela ignorância, né? Pela maldade mesmo, o homem que se sente dono, né, da mulher, a mulher como uma posse dele, e resulta nisso, né? Quando chega no fim de uma relação, as mulheres não aceitam mais viver essa história e não tem por que aceitar mesmo, ou seja, violência, maus tratos, né? A mulher é independente, ela tem, né, que cuidar da própria vida, e aí vem a violência, né? O homem não aceita e resolve na base da violência, e geralmente tiram a vida das suas companheiras por ciúme, né, pelo machismo mesmo. Ele não aceita o fim de uma relação, e aí começa a violência escalada que leva ao feminicídio. Mato Grosso continua aí, Edivaldo, entre os 5 estados brasileiros onde mais acontecem feminicídios, né? Que é aquela história, geralmente o companheiro, o ex-companheiro, alguém muito próximo nessa vítima, que acaba tirando a vida dela. E olha, você falou da questão dos filhos, né? Desse total aí de filhos, porque a violência, né, contra a mulher é uma violência contra a família, desestrutura todas as famílias no entorno, porque você tem a família da mulher, né, pai, mãe, irmãos, aquela história toda. Você tem a família do companheiro dela, geralmente, que cometeu essa violência, e a própria família do casal. Desse total aí, por exemplo, Edivaldo, 21 filhos eram filhos do próprio casal, ou seja, filhos do próprio agressor. E nos outros casos, filhos que já são de outros relacionamentos. Mas são crianças que ficaram aí sem a mãe e, naturalmente, sem o pai, porque acabou preso, foragido. Imagina como é que é criar, né? Ou seja, a sobrevivência até dessas crianças. E o Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, Edivaldo, fez todo um trabalho minucioso de pesquisa, porque segurança pública é parte disso, né? Buscar informações, entender. A Polícia Civil foi a fundo para entender como é que acontece essa violência, inclusive qual dia, né? Em que situações que a mulher está mais vulnerável. Nós vamos ouvir esse estudo, né, uma fala da delegada Mariel Antonini Dias sobre esse perfil. Como é que acontece essa violência, em que situações que a polícia tem esses dados, porque isso ajuda a Polícia Civil e a própria segurança a combater esse mal da nossa sociedade. Vamos ouvir a delegada Mariel sobre esse estudo, Edivaldo. A Diretoria de Inteligência da Polícia Civil monitora reiteradamente casos de violência contra a mulher,
tendo publicado o seu relatório anual de análise a respeito de homicídios de mulheres, tendo constatado que no ano de 2021 houve redução de casos de homicídio e feminicídio de mulheres. Em se tratando de mortes de mulheres, houve uma redução de 18% e de feminicídios, que é aquela morte praticada em contexto de violência doméstica ou por aversão à condição de mulher, houve uma redução de 30% de casos quando comparado a 2020. Também foi observado que o mês onde mais ocorreu morte de mulheres foi em agosto, com 13 assassinatos. Os dias mais propícios para acontecer um assassinato de uma mulher geralmente é no domingo, houve mais índice. E a idade da vítima, ela varia de 18 a 49 anos. O maior índice é entre 30 e 39 anos, mas de 18 a 49 há uma grande incidência de feminicídio quando uma mulher está envolvida numa relação conflituosa, permeada por violência doméstica. É importante deixar claro também que o meio mais empregado em 2021 foi o uso de arma branca. Nós verificamos muitos assassinatos de mulheres, muitos cometidos inclusive na presença de filhos, por meio de uso de arma branca, faca, né? É uma violência muito grande contra a mulher, praticada na presença de familiares, e isso causa muita dor. Foram 70 órfãos de feminicídios esse ano em Mato Grosso. Também tivemos assassinatos de 2 grávidas, crimes que chocaram muito, crimes bárbaros, né? Essas crianças sequer tiveram a oportunidade de vir a ter uma vida, né? É importante deixar registrado também que o relatório, ele apurou que a maioria das mortes das mulheres ocorrem dentro de suas casas, 56% ocorreram dentro de suas casas. E de tudo isso, o que foi apurado é que houve o pedido de aproximadamente 14 mil medidas protetivas e dessas 14 mil, apenas 6 sofreram morte. O que isso significa? Significa que a medida protetiva ela é eficaz, ela consegue sim cumprir o seu papel de proteger a vítima. Edivaldo, é um relato, né, absurdo, claro, desse próprio estudo da Polícia Judiciária Civil, como a delegada colocou, a delegada Mariel, e é dessa forma, né, são os profissionais da segurança pública, as autoridades policiais, como a delegada, que trabalham nessa situação toda, né. Ela falou aí da questão da medida protetiva, da importância, né. Há poucos dias aqui nós falamos, inclusive, com a comandante da Polícia Militar, né, a Tenente Denise, que veio falar justamente desse cumprimento, né, do apoio da Polícia Militar na questão da Patrulha Maria da Penha. Existem várias ferramentas que as mulheres podem usar. Agora, o índice de resolutividade, né, que é de 80%, é um índice considerado bastante expressivo, né, um dos melhores do Brasil quanto a isso. E desses casos todos, 66 criminosos, né, esses bandidos que destruíram com as famílias, foram indiciados e 24 casos seguem apuração. Nos casos onde os agressores, né, autores dessa violência toda, estão foragidos, estão sendo procurados, né, pelas polícias em Mato Grosso. Mas há essa resolutividade e é claro, né, Edivaldo, o enfrentamento, como eu disse, é diário. A segurança pública, a polícia trabalha com dados, com estatísticas para ajudar políticas, né, que possam de fato combater essa violência. Falta muita coisa, né? Mas principalmente aí a questão da educação, a questão do próprio apoio à mulher quando sofre a violência, e o combate aí a esse preconceito. Muitas mulheres acham ainda que o melhor caminho é se calar, porque ela fica preocupada, né, com a avaliação da sociedade, muitas vezes não tem um apoio, porque ainda existe, na maioria dos casos, de volta àquela história, a mulher denuncia o companheiro, ninguém imagina o que está acontecendo naquele lar, e muitas vezes sobra para ela, como a responsável, a culpada por aquilo tudo que está acontecendo. É algo absurdo que não dá para entender ainda, né, nos dias de hoje, mas as mulheres precisam se encorajar, procurar aí a polícia, denunciar os seus agressores, porque um relacionamento tóxico, doentio, leva a isso, ao feminicídio, ou seja, o fim da vida de uma mulher e a destruição
de uma família. Voltamos ao estúdio, é com você. Obrigado, Porto. Excelente.